Capítulo 171 a 176. É um pouco estranho ver alguém como Bryce. Ele tem tanto poder, tornando-o facilmente uma potência no mundo, mas seu kit é fortemente distorcido. Ele tem apenas uma habilidade de percepção de nível médio e sua defesa é como papel, e ainda assim, sua habilidade ofensiva está entre as melhores do mundo, permitindo-lhe acabar com exércitos inteiros casualmente em segundos. Não me interpretem mal, ele tem as habilidades básicas. Ele tem Magic Sense, ou uma habilidade de percepção a par com isso, e ele tem as habilidades básicas de barreira como é Multilayer Barrier. Mas é isso. Com sua enorme quantidade de magias contra seres mais fracos, basta sobrecarregar as habilidades. Mas até isso tem um limite. Por exemplo, usando a mesma quantidade de Magicules Infinite Barrier, tem mais capacidades defensivas do que a Multilayer Barrier. É como se ele só usasse sua habilidade única, Deprivar, em Veldora e nunca mais a usasse. Isso é apenas um enorme desperdício de suas habilidades. Quem sabe, se ele continuasse acumulando poder diligentemente, ele poderia ter me desafiado um pouco. No momento, Bryce está em sua forma humana, não sendo mais infundido com seu raio negro. Suas roupas estão todas esfarrapadas e sua pele está coberta de sujeira. Ele está atualmente deitado no chão, respirando pesadamente. Não é porque ele está fisicamente exausto. Ele é um ser espiritual, não precisa respirar. Na verdade, asterisco Foon, asterisco. Bryce Araarg, é porque ele está no meio de uma sessão de tortura. Especificamente, é ele quem está sendo torturado. Quanto ao seu torturador, obviamente é verdadeiramente seu. Papel. Bryce, PP por favor. Controlar elementos naturais? Asterisco Foon, asterisco. Bryce, eu fiz Ilha cortar sua conexão com seu Stormcrest, removendo sua autoridade sobre qualquer coisa relacionada à tempestade. Depois disso usei Control Magic para tirá-lo de seu Thunder God Vatever Mode. Usando o fio universal para segurá-lo, os fios afiados, eu o queimo com fogo usando controlar elementos naturais. E finalmente, usando Scatage, escrevi uma runa que aumenta sua dor enquanto garante que ele nunca se acostume com isso. Não me preocupei em impedi-lo de cair inconsciente, ele acorda da dor imediatamente depois. Com sua própria regeneração, isso é algo como um inferno para aquele que raramente se machuca. Bryce, Alien. Ele caiu inconsciente novamente. Tudo bem, eu tenho uma ferramenta confiável para me ajudar. Chama-se meu pé. Eu o empurro para trás e o envio voando entre suas pernas. Asterisco rachadura, asterisco. Bryce, asterisco gritos agudos asterisco. Música para meus ouvidos. Como chegou a isso? Bem, não vou entrar em detalhes, mas basicamente dominei-o com força bruta e versatilidade. Eu cortei Yamato para ele de novo e de novo, enviando uma fenda espacial após a outra para ele. Ele constantemente enviava raios para interceptá-los, mas as fendas simplesmente os comiam e continuavam sem impedimentos. Cada fenda atingiria Bryce, porque ele não poderia se esquivar para salvar sua vida, e cortaria completamente seus membros, fazendo-o gritar de agonia enquanto a fenda espacial os consumia. Mais de uma vez destruí sua cabeça, o que lhe deu uma sensação de morte. Felizmente ou infelizmente sua regeneração e corpo espiritual o mantiveram vivo. Isso e algumas runas de cura que coloquei em seu corpo. Como eu disse, ele não está morrendo facilmente. Ficando curiosa, decidi deixá-lo me tocar. Você sabe, para ver se seu deprivar funciona em mim. Então eu simplesmente parei de atacar e depois de não fazer nada por 5 segundos, ele de repente teve uma epifania e disparou em minha direção através de um raio negro. Bryce, peguei você. Ele coloca a palma da mão no meu peito. Bryce, privar? Eu senti algo entrando em mim, mas entre minhas Ultimate Skills e Ilha, eu poderia esmagá-lo apenas com a minha vontade. Mas eu não fiz nada. Em vez disso, eu apenas apreciei a visão de Bryce lentamente levantando a cabeça para olhar para o meu rosto enquanto o medo se instalava mais do que qualquer coisa. Por trás da máscara de Shizu, sorri. Eu me pergunto o que ele viu. De qualquer forma, Bryce então começou a se virar e correr. Claro, se eu, o portador da crista do espaço, deixasse alguém fugir de mim, teria que ser intencional. Ter escapado sem minha permissão é coisa de sonho. Montei uma bolha espacial fechada ao nosso redor. Ele fugiu de mim a toda velocidade em uma direção apenas para aparecer novamente do outro lado do horizonte. Vendo-me novamente, ele se virou mais uma vez e correu, reaparecendo do outro lado do horizonte novamente. O idiota não percebeu o que estava acontecendo até que ele tentou mais 200 vezes. Finalmente, uma vez que ele percebeu que não podia correr, ele ficou desesperado. E me atacou exatamente da mesma maneira novamente, enviando um raio para mim. Desta vez, toda a arrogância se foi de seu rosto e foi substituída pelo medo. Na verdade, não consigo ver seu rosto por causa do raio, mas seus olhos contam a mesma história. Então, sim, isso aconteceu um pouco mais antes de eu decidir me divertir um pouco mais. Eu usei fio universal para amarrar seus pés juntos antes de sacudir o fio ligado entre nós, mandando-o para o chão. Eu então o levantei sobre a minha cabeça antes de jogá-lo no chão do meu outro lado novamente. É como aquela cena do filme Os Vingadores em que Hulk agarrou Loki pelos pés e o tratou como uma boneca. Foi maravilhoso. Fiz isso de novo e de novo até ficar entediado, o que não aconteceu por mais 5 minutos.
Tive a sensação de que Bryce ficava tentando dizer alguma coisa, mas sempre comia terra porque estava de boca aberta, e então decidi apenas infligir dor a ele. É um método simples de queimá-lo repetidas vezes, em seguida, quebrar as joias de sua família caso ele fique inconsciente. Sua regeneração é mais como uma maldição agora, especialmente porque eu a melhorei com minhas runas. As ditas runas também mantiveram sua sanidade intacta. Hehe, sem escapatória. Asterisco Foon, asterisco. Bryce Garrar. Rimuru, os seus gritos são todos iguais. Ilha, claro que sim, Onishan. São gritos. Estou tão feliz que Ilha é apático a tudo isso. Certo. Acho que vou terminar isso. Removendo a runa mantendo sua sanidade, eu a substituo por uma runa diferente. Rimuru. Ei, Bryce. Você já viu Naruto? Sinto que ele tenta responder, mas não estou procurando uma resposta. Rimuru. Existe esse jutsu chamado Tsukuyumi. Ele prende o alvo em uma ilusão onde o tempo passa muito mais rápido do que na realidade. Os olhos de Bryce se arregalam. Duvido que ele tenha percebido exatamente o que isso significa para ele, mas obviamente não é bom. Colocando a runa Tsukuyumi em sua cabeça, o corpo de Bryce cai mole. Quanto ao que está acontecendo lá? Simples. Há uma cópia de Mikoto, Shion e todos os outros que ele lutou lá. Cada um deles tem uma pequena faca. Eles irão então mergulhá-lo em seu corpo em áreas aleatórias e, ocasionalmente, movê-los em sua pele, abrindo-o aleatoriamente. Ele não tem sua regeneração nem pode se mover nessa ilusão, mas removi sua sensação de dor. Com o espelho pendurado no alto, ele verá seu corpo se mutilar lentamente sem sentir nada. Isso fará com que sua sanidade estrague rapidamente. Depois disso, tudo será redefinido. Suas memórias, seu corpo, seu espírito, sua sanidade, tudo. Isso acontecerá centenas de vezes. Exceto uma vez, onde há uma cena dele sendo duplamente formado por Miltan e por prisioneiro. No final, vou restaurar todas as suas memórias perdidas e fazê-lo suportar a dor que deveria ter sentido por todos aqueles momentos. Tudo de uma vez. E se eu estiver certo, deve acontecer ri agora. Asterisco vacilar asterisco. O corpo de Bryce estremece uma vez. Seus olhos estão abertos. Mas desta vez, nenhuma emoção é mostrada neles. Em vez disso, uma única lágrima rola. Eu realmente não entendo isso. Ele nunca chorou. Ou melhor, seu corpo não pode chorar. Mas agora ele pode derramar lágrimas. Bem, é bom ver que não sou só eu que sofro com a lógica besteira dos animes. Usando humanas, Ilhas Viel, para mim, eu dou uma olhada em sua alma. Em vez de uma bola normal de luz branca com a qual todas as almas se parecem, sua aparência é deformada. Parece que alguém o agarrou pelas duas pontas e o torceu. Duro. E então eles o pisaram antes de jogar uma partida de vôlei com ele. Exceto que os jogadores são machos com força de nível Saitama. Esses homens então começam a dar um tapa na alma para garantir. Rimuru, eu diria que é um trabalho bem feito. Ilha Umu, eu então como seu corpo e alma com Beelzebut. Por mais que eu odeie, ele tem coisas boas. Teletransportando-me para fora da dimensão do espelho, encontro-me acima de um grande grupo de humanos. Ou melhor, são soldados. O exército Farmus. Tem que limpá-los. Estou flutuando nos céus Vaaya e acima do exército Farmus, então ninguém me notou. Eles estão atualmente montando acampamento, provavelmente esperando pelo retorno de seus outros mundos convocados para terminar de lidar com Avalon. Rimuru, sabe, eu sempre me pergunto como você consegue as coordenadas espaciais exatas de que preciso para me teletransportar para o local perfeito. Ilha Magia. Sim, eu percebi que ela não vai me dizer tão facilmente. Como no caso do labirinto de Ramiris, da capital sagrada de Ruberius e da capital real de Ingracia. Ela sempre dava coordenadas que nos posicionavam perto do nosso destino. Mas eu tinha uma suspeita furtiva de que ela poderia ter me dado as coordenadas precisas e a única razão pela qual ela não fez foi porque Hanga adorava correr. Então ela me teletransportou um pouco longe. Talvez ela tenha aumentado seu sentido universal, com suas infinitas magias e escaneado o mundo inteiro há muito tempo. É um pensamento assustador, mas surpreendentemente, não acho que seja impossível para ela. De qualquer forma, estou atualmente alguns quilômetros acima do exército. Apenas no caso, eu tenho uma runa de ocultação me cobrindo. Deve haver um mágico muito poderoso no exército. O nome dele é Raizen ou algo assim. Ilha, é Raizen Onishan. Rimuru. Oh sim, obrigado. Estou muito grato por Ilha. Ela é a Imoto perfeita. Ilha, R. Certo. De qualquer forma, o que devo fazer com esses caras? Não sinto necessidade de torturá-los todos, nem quero me dar ao trabalho de fazer isso. Quero dizer, eles se moveram contra Avalon, mas depois de lidar com Bryce, eu apenas me sinto apático em relação a eles. Eu sei que a maioria dos soldados é inocente neste assunto, eles estão simplesmente cumprindo ordens. Eles provavelmente têm uma família em casa com uma esposa ou filhos. Talvez eles tenham se alistado no exército para ganhar dinheiro para seus pais doentes, que estão esperando em casa com um sorriso no rosto, imaginando que história seus filhos lhes contarão na próxima vez que voltarem. É triste realmente. Desanimador. Quero dizer, o fato de que estou pensando em matar essas pessoas. Asterisco suspirar asterisco. Independentemente do fato, eles como um coletivo moveram-se contra Avalon.
Meu povo em Avalon também tem vida, sabia? Eles têm famílias. Alguns têm esposas, alguns têm maridos, alguns têm filhos e alguns têm pais doentes. Se esse ataque fosse do jeito que o rei de Farmuz imaginou, muitos do meu povo teriam morrido. Por quê? Pelo simples fato de meu povo ser monstro, que eles não são humanos. E o mais importante, pelo simples fato de que os superiores do reino Farmuz são muito gananciosos para seu próprio bem. Eu não sou um santo. Eu não sou um herói. Eu nem sou um cara geralmente bom. Tenho afinidade com os humanos, visto que costumava ser um. Mas eu sei, eu não sou mais humano. Tenho meu próprio povo para cuidar, minha própria casa para proteger. Para aqueles que tentam tirá-los de mim, não espere que você possa se afastar disso. Pegando uma página do livro de Oje Rimuru, usei controlar elementos naturais para coletar gotas de água no céu e usá-las como lentes de aumento. Depois de ampliar o sol e concentrar seus raios de luz em feixes de laser de apenas 1 milímetro de diâmetro, disparei um único feixe na cabeça de cada ser humano abaixo de mim, poupando alguns. Tudo com o apoio de Ilha, lembre-se. Os poucos que poupei foram os superiores do exército, como o rei, os generais Raizen, Ilha Razen, certo Razen, esses tipos de pessoas. Por quê? Simples. Quero que vejam como foi inútil fazer de Avalon um inimigo. Em um segundo, todos os soldados do exército caíram mortos no chão. Isso criou um som alto que atraiu a atenção de todos os humanos vivos restantes. Eu me teletransportei para baixo e removi a runa de ocultação e fiquei assim por 5 minutos. Pânico. Tanto pânico. Todos se perguntaram o que acabou de acontecer. Eventualmente, um deles me notou pairando no ar. Minha posição se espalhou como fogo e logo todos os humanos estavam olhando para mim. É verdade que restam apenas 50 humanos, mas estou divagando. Eu olho para eles com olhos frios. Pensar em como eles queriam tomar o que era meu. Traz à tona essa raiva silenciosa e fria dentro de mim. Mesmo com a máscara de Shizu cobrindo meu rosto, eles podem sentir meus olhos perfurando cada um deles. O rei deu um passo à frente e abriu a boca. Ele provavelmente queria gritar comigo, perguntando minha identidade. Talvez ele já soubesse quem eu era e quisesse que eu me rebaixasse diante dele. Ou talvez ele quisesse implorar por perdão. Ilha é o segundo Onishan. Ele ainda tem essa aura nobre ao seu redor. Provavelmente não percebe sua posição. Então isso torna as coisas ainda piores. Foda-se, eu não quero ouvir sua bobagem. Então eu simplesmente atirei na cabeça dele com um raio laser solar. Caindo mortos no chão, todos os outros imediatamente começaram a se mover. Então eu também atirei na cabeça de todos. Surpreendentemente, um deles sobreviveu. Era Raizen, não Razen. Eu me lembro agora. Ele é o feiticeiro ou mago real chefe. Não sei. Se bem me lembro, ele tem uma técnica para mover sua alma de um corpo para outro, então provavelmente pode enganar a morte. Então eu apenas esmaguei sua alma. Lembro-me dele sendo útil para Rimuru no cânon, mas não tenho utilidade para ele. Nem Farmuz, aquele país pode simplesmente apodrecer. Como disse, não sou santo nem herói. Eu não me importo com as pessoas fora das pessoas próximas a mim. Eu poderia salvar tantas pessoas com minhas habilidades, mas não vou. É porque eles não são parentes meus. Isso pode me tornar mal, mas não me importo. Farei o que quero fazer, não me curvarei a ninguém, nem perdoarei quem se opuser a mim. Rimuru. Oh, há tantas almas aqui. Brilhante. Ilha, rápido Onishan. Pegue o precioso. E assim consumir todas as almas com Beelzebut para guardá-las para mais tarde. Quem sabe eles podem ser úteis. Talvez eu possa até me tornar um Lorde Demônio. Essas almas podem ser úteis. Especificamente, quero ver se posso me tornar um Lorde Demônio com essas almas. Ilha, por que você quer se tornar um Lorde Demônio, Onishan? Rimuru, não sei. Eu sei que você normalmente se torna um ao atingir um certo nível de poder, recebendo uma semente do Lorde Demônio, alimentando essa semente com milhares de almas antes que essa semente floresça, e você se torne um Lorde Demônio oficial. Deve funcionar da mesma forma para mim? Talvez? Não sei, mas isso não é importante. A questão é que hoje Rimuru se tornou um Lorde Demônio, então pensei que poderia me tornar um para ficar mais forte, mas... Rimuru! Agora que penso nisso, já sou muito forte. Essa coisa toda com Bryce aconteceu porque fiquei muito complacente. Eu poderia ter feito muito mais, como usar meus clones, criar mais itens, colocar mais runas. Eu poderia ter feito isso muito mais. Além disso, conforme penso mais em me tornar um Lorde Demônio, Rimuru, meio que parece uma dor de lidar. Toda a merda que tenho que passar quando me tornar um Lorde Demônio. Não quero lidar com tudo isso. Ilha, então, nós mantemos as almas ou as deixamos ir? Rimuru, fique com eles. Quer dizer, eu me esforcei para colecionar todos eles. É melhor mantê-los escondidos no canto do meu Beelzebut estômago. Não tendo mais motivos para ficar aqui, eu invoco Spatial Ruler e me teletransporto de volta para Avalon. Eu apareço na frente da minha casa. É a mesma casa em que morei desde que a construí. É uma grande mansão em estilo japonês. Fiz isso no dia em que Shizui chegou à minha aldeia para deixá-la o mais confortável possível antes que ela, você sabe, entrasse em combustão. Bem, eu consumi seu corpo antes de chegar a isso.
De qualquer forma, tornou-se um lar para mim, Mikoto, Ilha e Shizu. Ocasionalmente convido meus subordinados para se divertirem. E agora, todos devem estar lá dentro. Mas antes disso, Rimuru, Ilha. Com um fluxo de magias, Ilha volta à sua forma Loli normal ao meu lado. Minha mão sobe e desce inconscientemente em sua cabeça. Como um gato, ela empurra contra a minha mão. Tiro a máscara de Shizui e aguardo. Caminhando rapidamente para dentro, chegamos à sala onde encontro todos os importantes. Higurd, Geld, Vesta, Kaijin, Gabil, Trainee, Benimaru, Suei, Akurou, Shuna, Kurobi, Shizu e até Gobuta, Orc Jeff e Goblin Jeff também estão aqui. Não tenho ideia de como os 3 últimos entraram aqui, mas não tenho tempo para isso, então os ignoro e volto minha atenção para o corpo imóvel deitado no sofá. Todos os outros que estavam ao seu redor com expressões solenes registram minha presença e muito rapidamente, a esperança enche seus olhos. Higurd, Rimuru-sama. Eu levanto minha mão e Higurd para de falar. É um sinal dizendo que eu posso lidar com isso. Primeiras coisas primeiro, eu deveria cuidar de Shion antes de cuidar de Mikoto. Não há outra razão além do fato de que lidar com Shion é mais fácil. Do meu estômago, Beelzebut, eu tiro o corpo de Shion e o deito em um sofá extra ao lado. Seu corpo aparece em uma nuvem de névoa negra exclusiva de Beelzebut. Ela parece estar apenas dormindo com a expressão pacífica dela. Qualquer tipo de sujeira, sangue e detritos foram limpos dela enquanto estava no meu estômago, então ela parece impecável. Nem mesmo suas roupas estão danificadas. Segurando minhas mãos, uma familiar bola branca de luz aparece em minhas mãos. A alma de Shion. Eu olho para a Ilha e aceno. Ilha responde com seu próprio aceno e fecha os olhos. Lentamente seu corpo começa a brilhar com uma luz forte. É muito semelhante à sua transformação de garota mágica, mas é um pouco diferente. A luz cobre seu corpo antes de explodir rapidamente em pequenas partículas de luz, revelando Ilha em sua nova forma. A habilidade de transformação de Ilha tem 3 formas. Uma é sua forma casual, na qual ela passa a maior parte do tempo. A outra está em sua forma de garota mágica, que ela usa principalmente para fins de combate. E finalmente a última é sua forma Dress of Heaven, que permite que ela use todos os seus poderes como humanas especializado na alma. Não é como se ela pressasse usar sua forma Dress of Heaven, mas está em uma boa chance de usá-la, então ela também pode. Com uma coroa branca forrada de ouro, Ilha agora está vestindo uma linda roupa branca forrada de vermelho e dourado. Ilha levanta as mãos que estão cobertas com suas mangas excessivamente grandes em direção à alma em minha mão. Ele flutua sobre o peito de Shion e desce em seu corpo sob a influência de Ilha e rapidamente se liga a seu corpo. Rimuru, desculpe por ser um condutor de escravos, mas você ainda não terminou de me servir, Shion. Escrevendo uma runa de renascimento simples com a escatage, seu coração despedaçado se regenera rapidamente e começa a bater novamente. Lentamente ela começa a respirar. Todos atrás de mim assistem com antecipação. As pálpebras de Shion se contraem um pouco. Lentamente seus olhos se abrem revelando seus olhos roxos ametista que combinam com seu cabelo. Ela olha em volta com os olhos entreabertos, observando o ambiente enquanto tenta entender o que está acontecendo. Ela finalmente olha para mim. Ela apenas olha. Lentamente seus olhos se arregalam enquanto ela junta as peças do que aconteceu. Eu sorrio. Rimuru, bem-vindo de volta Shion Rimuru-sama. E então, sem aviso, Shion pula em minha direção enquanto grita meu nome antes que minha visão escureça enquanto os seios de Shion envolvem meu rosto. Asterisco som da morte de Darkousa asterisco. Você morreu. Shuna Shion. Deixe Rimuru-sama em paz. Ilha, tire as mãos do meu Onishan. Shuna tenta tirar Shion de cima de mim com a ajuda de Ilha, mas o aperto de Shion em volta da minha cabeça não vai me soltar tão cedo. Shion Rimuru-sama. Eu sabia que você me salvaria. Eu quero saber por quê. Não preciso respirar, mas parece que estou sufocando. Eu me transformo em minha forma de lodo para escapar de seu controle enquanto me deleito com a habilidade de respirar novamente, mas este corpo não precisa de ar. Eu passo pelas pernas de todos rapidamente e me encontro cara a cara com o corpo inconsciente de Mikoto. Eu me viro para olhar para Mikoto, ignorando a cena de Shuna e Ilha lutando para impedir Shion de me estrangular completamente. Mikoto mal parece que acabou de passar por uma batalha de vida ou morte. Ela parece estar dormindo, ainda mais do que Shion, porque ao contrário de Shion, Mikoto está realmente respirando. Com as mágicas de limpeza de Shuna e o uniforme sobressalente da Tokivadai Middle School que ela está usando agora. Como diabos ela tem tantas malditas cópias das mesmas roupas? Parece que ela está tirando uma soneca depois de um banho quente. Sua respiração calma e rítmica também contribui para essa sensação de tranquilidade. Exceto que ela está atualmente em um estado não muito diferente de um coma. Quero dizer, a alma dela está bastante danificada e o coração dela, você sabe, intacto. Você sabe o que? Pensar nisso me irrita. Eu coloquei a alma de Bryce no meu estômago, Beelzebut, através de uma maratona de Boku no Pico. Tome isso seu tweet. Usando o sentido universal, eu verifico novamente e descubro que não há trauma ou dano remanescente de seu coração intacto. Eu suspiro de alívio. Rimuru, ufa, estou feliz por ter dado Avalon a ela. Não, eu não dei a ela a cidade de Avalon, mas sim a bainha que deu nome a Avalon.
Avalon, o Noble Phantasmon, também conhecido como Everdistante Utopia, também conhecido como a bainha da famosa Excalibur. Especificamente, isso é da série Fate. Para ser sincero, dei a Mikoto por capricho porque tive vontade de ir até ela um dia e sussurrar em seu ouvido, não consigo mais me conter. Preciso inserir minha Excalibur em seu Avalon. Antes de tomar Avalon fora dela, embainhando Excalibur nele e observando sua reação. Eu dei a ela no dia em que ela voltou para Avalon, a cidade, depois que lidamos com os alunos de Shizui e seus espíritos. Eu dei a ela o Rafael, o Skill Orb e Avalon, a bainha. Disse que o portador de Avalon, a bainha, obtém uma espécie de imortalidade limitada por meio da regeneração constante e também se tornando incapaz de envelhecer. Pelo menos, esse era o texto original. Quero dizer, por que segurar quando você pode ir até o fim? Então eu fiz a coisa conceder imortalidade física total ao seu portador LOL. Ele funciona mantendo a alma no corpo enquanto o corpo se regenera caso seu portador morra, então é mais como um estado inconsciente forçado do que como uma morte real. Mas sua cura é um pouco lenta. Cortes simples cicatrizam instantaneamente, mas membros amputados levam menos de meia hora e órgãos danificados demoram um pouco menos. O coração de Mikoto levaria 20 minutos inteiros para cicatrizar. Sim, como eu disse, a cura é lenta. Mas quando voltei e peguei Mikoto de Bryce logo depois que ele quebrou seu coração, acelerei a cura de Avalon alimentando-o com minhas magias e ajustando-o um pouco. Então o coração dela está bem agora. Quer dizer, fica mais nojento do que fascinante se a cura acontecer muito rápido, sabe? Então eu criei com sua cura um pouco lenta. Agora percebo que foi um pequeno erro. Outro erro que cometi é aquela coisa da imortalidade física. Sim, físico. Significando que Avalon não tem defesas para a alma. Quero dizer, você pode me culpar? Habilidades, itens que podem danificar a alma são raros. Tipo, realmente raro. Acho que existem apenas 100 itens e habilidades que podem fazer isso no mundo agora. Bem, é um erro e eu assumo toda a responsabilidade. Não estou tentando dar desculpas, estou apenas explicando o meu processo de pensamento. São meus erros e pensamentos falhos que colocaram Mikoto nesta posição agora, e eu quero consertar isso. E por eu quero dizer nosso especialista em alma residencial, Ilha. Voltando à minha forma humana, viro-me para olhar para o meu querido Imoto. Sentindo meu olhar, ela para de ajudar Shuna com Shion e corre até mim com um sorriso no rosto, seu vestido do céu esvoaçando atrás dela enquanto ela corre. Tão adorável. Ela rapidamente tira a coroa com as mãos que estão escondidas nas mangas grandes e abaixa a cabeça em minha direção, ao que eu acaricio por hábito. Espere, agora não é a hora. Rimuru, Ilha, você pode verificar Mikoto e ver se você pode curá-la? Ilha Umu, deixa comigo. Enchendo o peito e batendo com o punho nele, ela se vira para olhar para Mikoto com um olhar mais sério. Eu ainda estou acariciando sua cabeça. Enquanto isso, também dou uma olhada na alma de Mikoto. Como a alma de todo mundo, parece uma bola de névoa branca brilhante comprimida para parecer física, exceto por algumas diferenças. Primeiro, há um grande pedaço retirado dele. É como se uma criança tivesse arrancado um pedaço de massinha de uma pilha maior. Bem, acho que Bryce era um pouco criança, hein? Em segundo lugar, sua alma tem pedaços de ouro brilhando aqui e ali. Isso me lembra muito o Rafael, Skill Orb que dei a ela. Como Avalon, a bainha dei a Mikoto por puro capricho. Parece que foi útil, eu acho. Quero dizer, ao contrário de outras habilidades, parece que a alma de Mikoto e Rafael fundiram. Embora fundido também não seja a palavra certa. Imagine assim. A alma é um computador e as habilidades são pequenos complementos que você pode inserir no computador, como mouse, teclado, USB, coisas assim. Mas o que vejo na alma de Mikoto agora é como se alguém tivesse inserido um USB, Rafael, Skill Orb, em um computador, a alma de Mikoto, e carregado todos os arquivos do USB nele. É bem interessante. Eu gostaria de ter um momento para admirá-lo mais, talvez descobrir quais são os efeitos dessa fusão. Mas eu realmente não quero atrasar mais isso. Isso tudo aconteceu dentro da minha percepção acelerada, como todos os monólogos deveriam ser, então no momento em que saí disso. Ilha, eu sei o que fazer. Ilha levanta dramaticamente as mãos envoltas em mangas e começa a fazer sua mágica. Na época em que MC estava se preparando para deixar a Freedom Academy, eu fui procurar por Ilha e a encontrei facilmente. Ela estava com Hanga mimando, acariciando e arranhando todo. Expliquei a eles que provavelmente teremos que voltar para Avalon em breve, mas imediatamente recebi um sinal do Dogecoin, então não posso mais seguir meu próprio ritmo. Agora é a hora de começar a correr. Hanga pula na minha sombra e Ilha abraça meu braço. Eu uso Spatial Ruler para me teletransportar rapidamente para a sala de aula da classe S, onde encontro todos os meus 5 alunos já lá. Bom, agora que penso nisso, já os chamo de meus alunos em vez de alunos de Shizu. Acho que gosto muito dessas crianças. Espere, agora não é a hora. Rimuru, algo apareceu, então estarei voltando para Avalon. Eu então uso a mudança de forma universal para me transformar em Arnold Schwarzenegger. Rimuru, eu voltarei. Eu então uso Spatial Ruler e me teletransporto de volta para Avalon. PDV em terceira pessoa. Assim que ele saiu, as crianças gritaram a plenos pulmões. Se foi por medo, surpresa ou outra coisa, ninguém jamais saberia.
Ilha começou a trabalhar. Atualmente, ela está acenando com as mãos fazendo coisas que eu não tenho ideia. Eu a sinto fazendo algo, porém, evidenciado pelo fato de que ela está brincando com Beelzebut, embora para um estranho, ela pareça ter enlouquecido. Asterisco Ilha pisa no pé de Rimuru com raiva antes de voltar ao trabalho asterisco. Tão macio, pise mais em mim. Asterisco tosse asterisco. Acalme-se Rimuru. Essa é uma estrada perigosa pela qual você está andando. De qualquer forma, suas ações me deixam curioso. O que exatamente está acontecendo? E assim, eu uso minha conexão com Ilha para ler o que ela está fazendo. O resultado? Eu vejo um monte de bobagens. Eu não tenho ideia do que ela está fazendo. Não consigo nem explicar o que estou vendo ou o que está passando pela cabeça dela. Está passando tão rápido que não consigo processar o que ela está fazendo. Bem, se Ilha se fundisse comigo, seria uma história diferente. De qualquer forma, decidi dar um passo figurativo para trás. Você conhece aquele ditado onde, se você não consegue descobrir algo, dar um passo para trás e mudar sua perspectiva pode resolver o problema? É assim. E sim, eu faço filosofia. Minha citação mais famosa até agora é: você nunca falhará se nunca tentar em primeiro lugar. Tenho certeza de que ouvi isso em outro lugar, mas este é um mundo novo, então os direitos autorais podem beijar meu. Asterisco tosse asterisco. Eu divago. De qualquer forma, dando um passo figurativo para trás, deixe-me ignorar todos os detalhes menores e dar uma olhada no quadro geral. Não sei como e o porquê é um pouco duvidoso, mas desta forma posso observar o processo de pensamento geral de Ilha. É tipo isso. A alma de Mikoto está danificada. Já estabelecemos isso. Especificamente, Bryce arrancou sua proteção, seu Biribiri Crest, dela com força. Crista do Biribiri? Você está chapado, Veldanava? Qual é esse nome? Felizmente foi a única coisa que Bryce levou. Infelizmente, isso foi o suficiente para forçar Mikoto a entrar em coma e teria resultado em sua alma se decompondo gradualmente se não fosse por Ilha interromper a degeneração logo, após nossa chegada. Não só isso aconteceu bem no meio de sua evolução. Caralho, Mikoto passou por uma evolução. Isso explica a roupa sexy que ela usava antes. De qualquer forma, aconteceu durante a evolução dela, então a evolução dela não foi concluída e também é um pouco foda por causa disso. Normalmente, ela teria evoluído para uma santa, a evolução final de um ser humano. Mas agora, por razões que não tenho certeza, esse caminho de evolução foi interrompido. Sim, Mikoto não pode mais evoluir para um santo. Jesus Cristo, mesmo em sua morte, você ainda nos causa tantos problemas, Bryce. Eu continuo a aumentar a intensidade da maratona Boku no Pico observando a alma de Bryce passar antes de voltar minha atenção para o aceno de mão de Ilha. De qualquer forma, Bryce pegou seu Biribiri Crest, então a solução é simples. Apenas devolva. Ilha brincou com a alma de Bryce em meu estômago a Beelzebut e percebeu algo bastante interessante. O Biribiri Crest de Mikoto se fundiu com o Storm Crest. Parecia que Bryce sabia que sua proteção era inferior e queria melhorá-la. Idiota. Eu adiciono alguns rituais de quebra de nozes à alma de Bryce no meio de sua maratona. A cada poucos segundos, um pé aleatório virá voando em suas nozes espirituais. Ilha então corta sua conexão com o Storm Crest. Bem, ao invés de cortar, é mais como se ela tivesse arrancado direto. Parece que ela também está chateada com ele. O que acontece a seguir é uma surpresa completa para mim. Parece que subestimei a habilidade única, Privar, quando foi usada em Veldora. Não apenas levou tudo de Veldora, mas o próprio Veldora. Bem, não é realmente Veldora. É mais como um subconsciente, uma personalidade alternativa ou algo nesse sentido. Independentemente disso, é um aspecto central do True Dragon que costumava ser chamado de Veldora. Para simplificar, chamarei isso de aspecto Veldora. Bryce praticamente selou o aspecto Veldora dentro de si, o que também impediu Veldora de ressuscitar como todos os dragões verdadeiros deveriam. Embora eu tenha certeza que o próprio Bryce não sabia disso. Então, Deprivar acaba sendo mais forte do que o esperado, mas isso também fodeu com Bryce de algumas maneiras. Em primeiro lugar, se algum dos outros dragões verdadeiros soubesse disso, a morte seria a menor preocupação para Bryce. Em segundo lugar, ter o aspecto Veldora dentro de si reduziu seu próprio controle sobre o Storm Crest, portanto seu estado enfraquecido. Maldito idiota! E assim, sem nenhum drama, além de seu dramático aceno de mão, ela libertou o aspecto Veldora. Com um relâmpago negro, deixou as mãos de Ilha e disparou pela janela, procurando um lugar rico em magia para ressuscitar. Isso causou um pouco de pânico nos meus subordinados que observavam atrás de mim, mas eu os assegurei de que está tudo bem. Com o desaparecimento do aspecto Veldora, no entanto, o Storm Crest perdeu muito de sua força, tornando-se nada mais do que uma concha ou um recipiente. Ele ainda possui algum poder, mas não chega nem perto da força de uma proteção. É mais como uma bênção muito fraca. A crista do Biribiri não foi afetada, no entanto. Mas vendo o estado de container em que a crista está, tenho uma ideia. Pela informação que consigo ver através de Ilha, por mais diluída que seja, percebo que esta pode ser uma oportunidade. O Storm Crest vazio pode ser usado para transferir algo para Mikoto sem qualquer tipo de problema.
Claro, posso fazer a mesma coisa com minhas runas, mas posso arriscar quando ela se apresentar, certo? Posso colocar algo no brasão, e como o Stormcrest está conectado ao Biribiri Crest, não consigo superar esse nome, e o Biribiri Crest é uma parte de Mikoto. Transferir algo para ela seria moleza. Agora não me interpretem mal, não quero mexer com a alma dela. Isso é um tabu em minha mente, pois isso pode efetivamente mudar quem é uma pessoa. Restaurar sua alma como deveria ser é aceitável, mas não quero mudar mais nada. Tenho certeza que ela também ficaria muito brava comigo se eu fizesse algo assim, independentemente de ser para ela ou não. Não, o que estou pensando é simplesmente em dar a ela algo que deve ser muito benéfico. E então, pergunto a Ilha sobre isso. Rimuru, ei, Ilha, podemos dar algo para Mikoto através da Stormcrest? Digamos, por exemplo, uma semente do Lorde Demônio e 20.000 almas? A semente do Lorde Demônio que eu tenho não foi obtida legitimamente. Em vez disso, eu roubei. Bem, é mais uma parte dos meus espólios da vitória sobre Geld do que roubo. O Orc Disaster Geld, um Orc Lord que evoluiu para um Disaster e obteve uma Demon Lord Seed. Quando consumi Geld com a Predator, também peguei sua semente do Lorde Demônio para mim. Foi considerada uma sucessão legítima pela voz do mundo, por mais contundente que fosse. Também ganhei aproximadamente 20.000 almas ao matar todos os soldados de Farmuz e mais algumas pessoas importantes que não me importo em lembrar. Na série original, Rimuru foi capaz de evoluir para um verdadeiro Lorde Demônio com a semente e todas as almas. Embora não tenha sido mencionado na série original, já que o autor não entrou em muitos detalhes. Aparentemente as almas de todos que o Lord Orc Geld matou antes de evoluir para um desastre foram coletadas por meio de sua habilidade única, Ravenous? Não sei exatamente quantos, mas já existem cerca de 50 a 80.000 almas nesta semente. Meu Deus, são muitas almas. Quantos monstros esses caras comeram? Ou melhor, quantas almas você precisa para se tornar um verdadeiro Lorde Demônio? Talvez essas quantidades absurdas de almas fossem a razão de Rimuru ser mais poderoso do que outros Lordes Demônios recentemente evoluídos. Quero dizer, além de a Rafael, carregá-lo através da evolução. Saindo do meu devaneio, eu me viro para a ilha. Rimuru então? É possível usar o Stormcrest como um recipiente para transferir a semente e as almas para Mikoto? Ilha coloca um dedo no queixo enquanto inclina a cabeça. Mahart, que fofo, e pensa sobre isso. Na verdade, ela está simulando o processo e o resultado. Dezenas, centenas, milhares de vezes, buscando qualquer possibilidade disso acontecer antes de fazer o melhor plano de sucesso. Terminando tudo em menos de um segundo, Ilha sorri e acena com a cabeça, olhando para mim com seus brilhantes olhos de rubi. Eu copio o sorriso dela. Rimuru? Certo. Vamos lá. Mesmo que Ilha seja o único a fazer alguma coisa, detalhes. E assim Ilha começou a trabalhar. Primeiro, ela, temos que cortar a conexão que tenho com a semente do Lorde Demônio. Como mencionei antes, no momento em que peguei a semente do Orc Disaster Geld, a voz do mundo a considerou legítima, então é minha. Não é apenas algo que estou guardando no meu Beelzebut e estômago, é na verdade uma parte de mim. Então Ilha tem que cortar essa conexão. Asterisco recorte asterisco. Bem, isso foi fácil. Cortando minha conexão com a semente, ela enfia no Stormcrest vazio junto com todas as outras almas que ganhei dos soldados de um país que não me importo em lembrar. O Stormcrest agora é algo como um arquivo zip, agora que penso nisso. Tomando o controle do Stormcrest e do Biribiri Crest, Ilha o tira do meu estômago e aparece pairando entre suas mãos. Parece uma pequena esfera do tamanho de um amendoim, metade branca e metade preta com pequenas faíscas de relâmpago em volta. Bem, a maior parte do raio vem do lado branco, o lado preto é um pouco opaco e sem energia. Deve ser a consequência de perder o aspecto Veldora. Lentamente a bola de luz paira sobre Mikoto e afunda lentamente em sua testa. Como rebobinar um vídeo, pequenos tentáculos se estendem tanto do lado branco da bola de amendoim quanto da alma de Mikoto. Eles se tocam e, muito rapidamente, se recompõem como se nada estivesse errado. A parte preta é rapidamente comida, pois não há necessidade de duas proteções. Em vez disso, a crista de Biribiri fica um pouco mais forte. E sem nenhum recipiente para contê-los, a semente e as almas são liberadas. A semente do Lorde Demônio rapidamente se liga a Mikoto e absorve todas as almas antes que elas se enfureçam ou desapareçam. Agora que penso nisso, não poderia ter feito outra semente com minhas habilidades? Talvez eu possa até fazer um ovo de herói também. Eu vou fazer isso mais tarde. E assim, Mikoto continua sua evolução. Desta vez como um Lorde Demônio e sem filhos da puta com tendências de explodir o coração para interrompê-la. Eu me pergunto se ela vai voltar para aquela transformação sexy que eu vi. Asterisco fagulha asterisco. Rimuru, sinto muito. Por reflexo pedi desculpas, mas então lembrei que Mikoto ainda deveria estar inconsciente. Olhando para seu corpo que ainda está deitado no sofá, vejo mais e mais faíscas de relâmpagos branco-azulados aparecerem em sua pele. Eles começam como pequenas faíscas saltando e saindo de sua pele antes que essas faíscas fiquem maiores e muito mais frequentes. Se este fosse um mundo de cultivo, eu diria que o raio estava temperando seu corpo ou alguma merda de Xiangxi assim.
Usando Skatage, eu escrevo algumas runas para criar um campo ao redor do corpo de Mikoto para proteger tudo e todos ao seu redor. Quero dizer, não tenho certeza de quão perigosos são esses relâmpagos, mas não quero realmente arriscar a casa em que moro há meses. O sofá em que Mikoto está dormindo é provavelmente um caso perdido, um sacrifício nobre. Rimuru, eu não vou te esquecer. Ilha, Onishan, de que cor era o sofá? Rimuru, B azul. Ilha suspira e balança a cabeça com um sorriso irônico, se movendo. De repente tem uma ideia. Correndo sob a teoria de que a quantidade de almas que você obtém aumenta o poder que você obtém após sua evolução. O que aconteceria se eu reunisse o máximo de almas que pudesse e canalizasse direto para a semente do Lorde Demônio de Mikoto? Eu me viro para a Ilha, querendo expressar minha pergunta, mas um olhar para os olhos brilhantes de Ilha enquanto ela olha para mim me diz que ela pensou na mesma coisa. E assim, sem dizer mais nada, começamos a trabalhar. Usando seu enorme poder sobre as almas, ela reúne o máximo de almas que pode, o que pode ser o mundo inteiro. Vendo o avanço das almas etéreas, eu me teletransportei para fora e ativo o Beelzebut para consumir todas elas. Usando a conexão entre nós, Ilha então transfere todas as almas em meu estômago para a semente do Lorde Demônio de Mikoto. Fazemos isso por 5 minutos inteiros. Ilha, Onishan, você pode querer ver isso. Ilha me contata através de comunicação de pensamento, então eu paro de consumir almas e rapidamente me teletransporto de volta para dentro. O que vejo estava fora das minhas expectativas. Tudo dentro da pequena bolha ao redor de Mikoto não é nada além de branco puro, como se toda a eletricidade do mundo se reunisse aqui, criando um vórtice de pura energia. Continuando minha observação da alma de Mikoto, vejo algo acontecer. Usando minha conexão com Ilha, percebo que na verdade é a voz do mundo agindo. E Unique Skills Harmony e Limit Break foram fundidos devido à evolução. A habilidade final Saitama Deus Ilimitado foi adquirida. Asterisco PFF, asterisco. Meu Deus, Mikoto é imparável agora. Nome, Rimuru. Raça, Origin Slime. Proteção, Crista do Espaço. Título, Espírito de nível superior, líder dos monstros, Onishan, rei de Avalon, mestre dos Edpats, rei procrastinador, o quebra-nozes. Lodo socialmente desajeitado levemente Shuni, matador de dragões, sensei. Mana, Iliasviel. Habilidades finais, Beelzebut, senhor da gula, Aura Marda, senhor da criação Skatage, senhor das runas. Habilidades únicas, Spatial Ruler. Habilidades intrínsecas, regeneração infinita, mudança de forma universal, sentido universal, replicação aprimorada, fio universal. Habilidades extras, ambição do Lorde, comunicação do pensamento, controlar elementos naturais, controlar magia, controlar gravidade. Resistências, cancelar dor, resistir a ataques corpo a corpo, cancelar elementos naturais, cancelar doenças e cancelar ataque espiritual, resistir a ataques sagrados, demoníacos, resistência a ataques naturais. Equipamento, Yamato. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/kaioshin. Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu p@treon. Muito obrigado aos meus patronos incríveis. Nicolas Berenguer, Ben Phillips, Yomi Tancho, Taco TSK, Yuki, José Torres. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Eu fico aqui até a próxima.